O jardineiro estava de algemas. Até que o papagaio fala uma frase que muda tudo. A tarde estava quente e parada quando os dois agentes entraram pelo portão de ferro da propriedade sem anunciar. Adriano não ouviu o carro parar lá fora. Estava agachado na terra úmida, com as mãos dentro de uma caixa de mudas de lavanda, concentrado no trabalho como sempre estava. 15 anos fazendo aquilo tinham dado a ele uma espécie de paz que só o trabalho com as mãos oferece. O tipo de paz que cala o pensamento e deixa só o cheiro da terra e o barulho dos passarinhos. Quando ergueu a cabeça, os dois homens fardados já estavam no meio do caminho de paralelepípedos que cortava o jardim, vindo na direção dele com um passo que não precisava de palavras para dizer que algo estava errado. Adriano levantou devagar, limpou as mãos no pano que carregava no cinto. O coração acelerou antes da cabeça entender o motivo. Um dos agentes pronunciou o nome dele, como se fosse uma pergunta que já tinha resposta. Ele disse que sim, e esperou. O que ouviu em seguida não fazia sentido. Uma peça de joalheria havia sumido da residência, um broche de prata com pedras azuis, herança de família, de valor que ia muito além do dinheiro. E o nome que tinha sido dado como suspeito era o dele. Adriano ficou olhando para aqueles dois rostos, sem conseguir encontrar nenhuma palavra. 15 anos. 15 anos chegando cedo, indo embora tarde, aprendendo cada centímetro daquele jardim como se fosse extensão do próprio corpo. 15 anos sabendo o nome de cada planta, o tempo certo de cada rega, o humor do céu antes da chuva. 15 anos sendo a pessoa de confiança. E agora, aquilo. Ele tentou explicar. Disse que nunca tinha entrado no quarto da dona da casa em 15 anos, que isso era uma linha que nunca tinha sido cruzada, que havia um engano grave ali. O segundo agente, um rapaz de rosto fechado e olhos que não deixavam passar nada, disse que um membro da família havia feito a denúncia, que havia circunstâncias que precisavam ser apuradas, que era melhor acompanhar sem resistência. As algemas fecharam nos pulsos de Adriano com um clique que ele sentiu nos dentes. Foi quando Picolé começou a gritar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O papagaio estava na gaiola grande que ficava na varanda coberta, aquela gaiola de ferro preto que Dona Glória tinha mandado fazer especial, porque Picolé merecia espaço para se mover. O bicho era um papagaio verde com manchas vermelhas nas asas, olhos escuros e redondos e um bico que parecia ter opinião própria sobre tudo. Adriano tinha ensinado metade do vocabulário dele ao longo dos anos. Toda manhã, enquanto regava as plantas perto da varanda, os dois ficavam ali, um falando, o outro repetindo, construindo entre si aquela cumplicidade estranha que só quem já teve um bicho assim consegue entender de verdade. Agora, Picolé se movia agitado de um poleiro ao outro dentro da gaiola, o bico aberto, gritando algo que saía misturado. Os agentes não prestaram atenção ao pássaro. Adriano virou o rosto para ele enquanto era conduzido pelo caminho de pedras. Queria ouvir o que o bicho estava dizendo, mas as palavras saíam embaralhadas na agitação e o agente que segurava seu braço acelerou o passo sem dar tempo para nada. Dona Glória apareceu na porta principal da casa nesse momento. 72 anos. Cabelos completamente brancos presos num coque baixo que ela usava desde jovem por hábito, não por vaidade. Uma mulher pequena no corpo, mas que nunca precisou de altura para preencher um ambiente. Adriano a conhecia bem o suficiente para saber que a expressão que ela tinha no rosto naquele momento não era a dela de costume. Não era raiva. Era algo mais fundo e mais doído do que raiva. Era confusão. E por trás da confusão havia algo que parecia vergonha. Ela olhou para Adriano com olhos que doíam mais do que qualquer palavra poderia doer. Ele disse o nome dela. Uma só vez, como quem pede uma explicação que não sabe se vai chegar. Ela fechou os olhos por um segundo, e atrás dela, encostado no batente da porta com os braços cruzados e um meio sorriso nos lábios que Adriano não conseguiu ignorar, estava Renato.
O sobrinho de Dona Glória tinha chegado 12 dias antes, sem aviso, com 2 malas grandes e uma história de férias que não convenceu ninguém que estivesse prestando atenção. Adriano tinha percebido desde o primeiro dia que aquele homem não estava ali para descansar. Ele andava pela casa com aquele jeito de quem está fazendo levantamento, abrindo armários com uma naturalidade que não era de visita, conversando com Dona Glória sobre a propriedade, com uma curiosidade que soava mais como inventário do que conversa de família. Renato tinha 54 anos, era bem vestido e falava com aquela desenvoltura de quem aprendeu cedo que a aparência pode substituir a honestidade por muito tempo antes de alguém perceber. Adriano não tinha gostado dele desde o primeiro aperto de mão, mas nunca foi lugar dele falar nada, nunca. Agora, olhando para aquele meio sorriso plantado no rosto de Renato, enquanto estava de algemas no próprio jardim que tinha cuidado por 15 anos, alguma coisa dentro de Adriano começou a encaixar de um jeito que machucava. Dona Glória desceu os 2 degraus da entrada e ficou parada à distância, como se chegasse perto demais, pudesse machucar um dos 2. Disse que o broche tinha sumido daquela tarde, que era da sogra do marido, que ele tinha dado para ela quando se casaram, que era a peça mais importante que ela tinha em toda a vida, e que ela mesma não queria acreditar, mas que as circunstâncias... Renato completou a frase com aquela voz lisa e pausada de quem ensaiou. Disse que Adriano era o único que tinha transitado pela área interna da casa naquela tarde, que ele mesmo tinha visto o jardineiro perto do corredor que levava ao quarto de Dona Glória, que não estava acusando ninguém, estava apenas relatando o que tinha visto com os próprios olhos. Adriano sentiu o estômago virar. Em 15 anos, ele nunca tinha entrado naquele corredor. Existia um acordo não falado com Dona Glória desde o começo. O jardim era dele, a casa era dela. Adriano sabia disso melhor do que sabia o nome de qualquer flor ali dentro, mas as palavras de Renato tinham aquela qualidade perigosa das mentiras bem construídas. Soavam razoáveis o suficiente para confundir quem não tinha como provar o contrário. Dona Glória olhou para Adriano com aqueles olhos que não sabiam mais onde pousar. E Adriano, pela primeira vez em 15 anos, não soube o que dizer para ela. Tem coisa que a gente não consegue defender porque nunca imaginou ter que defender. A confiança de verdade não vem com documento. Quando alguém decide destruir essa confiança por dentro, a gente fica ali, de mãos atadas, no sentido mais literal que existe. Os agentes esperavam com aquela paciência profissional, que não é falta de pressa, é costume. E então Picolé gritou de novo, dessa vez diferente. A voz do pássaro saiu organizada, clara, com aquela precisão que os papagaios têm quando repetem algo que ouviram muitas vezes no mesmo contexto. Picolé tinha inclinado a cabeça para o lado, os olhos fixos em Renato, e repetiu a mesma coisa 3 vezes seguidas sem parar, com uma firmeza que não era possível ignorar. Renato esconde. Renato esconde no bolso. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que pesa. Um dos agentes olhou para o pássaro. O outro olhou para Renato. Renato deu uma risada que saiu um pouco errada. Apressada demais. Disse que era um animal, que bicho repete o que ouve sem entender nada do que está dizendo, que aquilo não tinha valor nenhum. Disse tudo isso com a voz firme de quem está com medo, mas não pode deixar aparecer. Mas Dona Glória não estava rindo. Ela conhecia Picolé há 11 anos. Sabia exatamente como o pássaro funcionava. Sabia que ele não inventava frases. Ele repetia o que ouvia, no mesmo contexto em que tinha ouvido. E aquela frase específica, com aquele nome específico, ninguém na casa tinha ensinado a ele. Nem ela, nem Adriano, nem a moça que vinha ajudar na limpeza 2 vezes por semana. De onde então tinha vindo? A voz de Dona Glória saiu mais firme do que qualquer um naquele momento esperava ouvir dela. Ela pediu que Renato esvaziasse os bolsos. Renato falou em humilhação. Falou que era sobrinho de sangue, que estava ali porque se preocupava com ela, que estava sendo tratado como bandido na casa da própria família. Falou tudo isso com uma indignação que soava ensaiada demais para ser verdadeira. Dona Glória repetiu o pedido. Uma só vez, com aquela serenidade de quem passou 7 décadas aprendendo que voz alta
não é a mesma coisa que ter razão. E Renato hesitou. Só 2 segundos. Mas 2 segundos são uma eternidade quando todo mundo está olhando para o mesmo lugar. Olha, esse momento, quando a hesitação de uma pessoa diz em 2 segundos o que ela nunca diria em palavras. Eu fico pensando como é assim que a verdade sempre aparece. Não numa confissão, não num grito. Numa pausa. Um dos agentes se aproximou de Renato com calma e pediu cooperação. Renato ficou parado por mais um instante, como se estivesse calculando alguma saída que não existia mais. O jardim estava completamente silencioso. Até os pássaros lá fora tinham parado. Picolé ficou quieto no poleiro, a cabeça inclinada olhando. Renato enfiou a mão no bolso direito da calça e depositou na palma da própria mão um broche de prata com pedras azuis. Dona Glória olhou para aquilo por um tempo que parecia não ter tamanho. Olhou para o broche. Olhou para a mão que o segurava. Olhou para o rosto do sobrinho com uma expressão que levou tempo para Adriano conseguir identificar. Não era raiva. Raiva Adriano conhecia. Aquilo era outra coisa. Era o peso de descobrir que uma pessoa que você deixou entrar na sua casa, na sua história, era capaz de fazer aquilo. Com premeditação. Com calma. Olhando nos seus olhos enquanto fazia. As algemas saíram dos pulsos de Adriano com o mesmo clique seco com que tinham sido colocadas. Mas esse clique soou completamente diferente. Adriano ficou olhando para os próprios pulsos por um momento. As marcas ainda estavam na pele. A terra ainda estava nas mãos. A camisa verde que usava tinha manchas de jardim que não iam sair fácil. Picolé soltou um som baixo, quase um assobio satisfeito, e ficou parado. Adriano teria dado risada em qualquer outra circunstância, mas naquele momento não conseguiu. Os agentes pediram que Renato os acompanhasse para esclarecer a situação. Ele saiu pelo mesmo caminho por onde tinha entrado, sem dizer mais nada. A última imagem que Adriano teve dele foi de costas, andando pelos paralelepípedos que ele próprio tinha varrido naquela manhã cedo. O jardim ficou quieto. Dona Glória desceu os 2 degraus da varanda e foi até onde Adriano estava. Ficou parada na frente dele com aqueles olhos que agora tinham uma coisa diferente dentro. Não mais o peso da dúvida. Agora era outra coisa. Era vergonha, talvez. Do tipo que vem de dentro da pessoa quando ela percebe que errou com alguém que não merecia. Ela pediu desculpa. A voz saiu pequena, como a de alguém que sabe que palavras não chegam perto o suficiente do que precisa ser dito. Adriano ficou quieto por um momento. Depois disse que entendia. Porque entendia de verdade. Sabia como Renato tinha construído aquilo. Sabia que Dona Glória tinha sido colocada numa posição impossível, com informações que pareciam sólidas demais para ignorar. A culpa dela não era ter acreditado nas circunstâncias. A culpa, se é que havia alguma, era ter aberto a porta para quem ela não conhecia tão bem quanto pensava. Mas há coisas que a gente só descobre depois. A vida não avisa. Os 2 ficaram em silêncio por um tempo ali no jardim, enquanto a tarde esfriava um pouco, e Picolé voltava a se mexer na gaiola com aquela tranquilidade que os pássaros têm quando percebem que o perigo passou. Foi Dona Glória quem falou primeiro. Disse que nos últimos dias tinha reparado em coisas que não tinham feito sentido na hora. Papéis que tinham sido mexidos na escrivaninha. Uma conversa que Renato tinha puxado sobre uma casa de repouso que ela nunca tinha pedido, mas que ele tinha pesquisado com um nível de detalhe que não era de quem estava passando por ali de passagem. Ele tinha chegado com um plano que precisava de Adriano fora do caminho primeiro. Adriano ouviu aquilo e o estômago apertou de um jeito diferente desta vez, porque de repente ficou claro o tamanho do que tinha quase acontecido. Não era só o broche era a primeira peça de um movimento maior. Renato queria que Adriano fosse embora, ou preso, ou desacreditado, porque Adriano era o único que estava ali todo dia, que notava as coisas, que Dona Glória ouvia com confiança verdadeira. Com ele fora do caminho, ela ficaria sem testemunha fiel, mais vulnerável para o que viesse depois. Dona Glória tinha entendido isso sozinha, da mesma forma que entendia muita coisa na vida, tarde,
mas com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. Ela disse que ia precisar resolver algumas questões de forma definitiva, que ia conversar com quem precisasse conversar, que a propriedade e tudo o que havia nela eram fruto de 40 anos de vida com o marido, e não iam mudar de direção por conta da ambição de ninguém. Falou tudo isso com aquela voz calma que assustava mais do que qualquer grito. Adriano olhou para ela e pensou, não pela primeira vez, que Dona Glória era o tipo de pessoa que o mundo tenta dobrar a vida inteira e que simplesmente não dobra. Não por teimosia, por algo mais profundo, por uma clareza sobre quem ela era que nem os anos tinham conseguido turvar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que seguiram, a propriedade foi voltando ao ritmo de sempre, mas com algumas coisas novas que ficaram como marca daquele dia. Dona Glória chamou sua advogada, uma mulher discreta que ela conhecia há muitos anos, e tratou de atualizar documentos que deixassem claras as suas intenções sobre a propriedade. Fez isso com a serenidade de quem está colocando a casa em ordem, sem drama, sem pressa, sem precisar que ninguém aprovasse. Disse a Adriano que tinha aprendido a lição tarde, mas tinha aprendido. Renato não voltou. Houve um contato por mensagem, depois outro, ambos com aquele tom que mistura arrependimento com justificativa, que é a combinação mais comum entre pessoas que erraram, mas não conseguem admitir inteiramente. Dona Glória respondeu uma vez, com poucas palavras, e depois deixou o silêncio fazer o resto. O silêncio, ela sabia, dizia coisas que a fala nunca diz com a mesma honestidade. Adriano continuou aparecendo todo dia, como sempre tinha feito. Chegava no mesmo horário, saía quando o trabalho estava feito, tratava cada canto do jardim com o mesmo cuidado de antes. Mas algo tinha mudado entre os dois, de um jeito que era difícil de colocar em palavras. Antes, havia aquela cortesia educada de patroa e funcionário, com afeto verdadeiro por baixo, mantido no lugar certo por hábito e conveniência. Depois daquele dia, a cortesia ainda estava lá, mas o afeto tinha um espaço diferente. Tinha nome, tinha peso. Tinha a honestidade de duas pessoas que viram o pior de uma situação juntas e saíram dela de pé. Dona Glória passou a tomar o café da tarde na varanda, enquanto Adriano terminava o serviço. Às vezes conversavam sobre o jardim, às vezes sobre o nada de uma boa tarde. Às vezes ficavam quietos, cada um com seu pensamento, sem que o silêncio pesasse. Picolé contribuía com alguma frase tirada do nada de vez em quando e os dois riam. Numa dessas tardes, Adriano perguntou de onde Picolé tinha tirado aquela frase. Renato esconde no bolso, porque mesmo sabendo que o pássaro repetia o que ouvia, ele precisava entender de onde tinha vindo. Dona Glória ficou quieta por um momento, olhando para o jardim com os olhos distantes. Depois disse que se lembrava da cena, que na tarde em que o broche sumiu, ela tinha saído do quarto por alguns minutos para atender um telefonema na sala. Ao voltar, tinha visto Renato saindo do corredor perto do quarto com passos rápidos. Na hora não tinha dado importância, porque ele estava em casa e parecia natural. Mas tinha dito algo para si mesma em voz alta, como fazia desde que ficou viúva, e o silêncio da casa ficou pesado demais. Disse uma coisa como, esse broche estava aqui na cômoda onde foi parar. Será que alguém escondeu no bolso? Ela não tinha percebido que Picolé estava na varanda logo ali, do lado de fora da janela aberta, ouvindo tudo com aquela atenção silenciosa que os papagaios têm quando ninguém está olhando para eles. Adriano ficou olhando para o pássaro. Picolé inclinou a cabeça para o lado e disse com toda a tranquilidade do mundo, no bolso. Os dois riram ao mesmo tempo. Tem coisas que só um papagaio resolve. Não de um jeito que a gente inventa, mas de um jeito muito real e muito simples. Às vezes, a verdade está na sala, e a gente não ouve porque não está prestando atenção no lugar certo. O jardim foi florescendo nas semanas seguintes, como o jardim bom sempre faz quando é tratado com cuidado. As mudas de lavanda que Adriano tinha transplantado no dia das algemas pegaram bem, como ele sabia que iam pegar desde o começo. Tinha olho para isso depois de tanto tempo.
Sabia quando uma planta ia sobreviver só de olhar para ela, de sentir a terra, de perceber como a raiz estava se acomodando. Numa manhã de sábado, Dona Glória saiu para o jardim com 2 copos de café e entregou um para Adriano sem perguntar se ele queria. Sentou numa cadeira de vime que ela tinha mandado trazer para lá fora faz tempo, mas que raramente usava. O sol estava ainda baixo e o jardim cheirava a terra molhada e a lavanda. Ela disse que estava pensando em ampliar o jardim, que havia um cantinho atrás da casa que ficava sem uso havia anos, que dava para transformar em algo. Perguntou a opinião de Adriano. Ele olhou para o espaço que ela estava apontando. Ficou um momento calculando, imaginando, como fazia com qualquer projeto antes de falar. Depois disse que dava para fazer uma horta, não grande, mas o suficiente para ter ervas frescas, tomate, quem sabe uma abobrinha ou 2. Seria mais trabalho, é verdade, mas um trabalho bom. Dona Glória disse que adorava a ideia. E foi assim, com 2 pessoas tomando café numa manhã de sábado ao lado de um jardim, que o tempo tinha ensinado a existir com cuidado, conversando sobre abobrinha, como se não tivesse acontecido absolutamente nada de extraordinário, que aquela história encontrou o lugar onde devia parar. Não com fanfarra, não com discurso, com café, com terra, com um papagaio verde que não sabia exatamente o que tinha feito naquele dia, mas tinha feito do jeito certo mesmo assim. Do único jeito que sabia, repetindo o que tinha ouvido no momento certo, para quem precisava ouvir. Fim da história. Essa foi a história de Adriano e Dona Glória. Uma história sobre o que acontece quando a gente trata bem as pessoas ao longo de muitos anos. Sobre como a confiança verdadeira não desaparece só porque alguém tenta destruí-la por dentro. E sobre Picolé, que com toda a honestidade merece crédito especial. Fez por Adriano naquele dia o que muita gente não faria em uma vida inteira. Se essa história tocou você de algum jeito, conta aqui nos comentários o que você sentiu e de onde está assistindo. E você acha que Dona Glória demorou para enxergar o que Renato estava fazendo? Adoraríamos saber sua opinião. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça do like e, o mais importante, de se inscrever no canal para não perder outras histórias como essa.